Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo. No episódio anterior, quando a gente conversou sobre fertilidade e eficiência, surgiu um tema que despertou aí bastante curiosidade, inclusive com o Rafael, que foi sobre os colares de monitoramento. Então, a pecuária leiteira hoje vive uma transformação cada vez mais de decisões, onde o olhar clínico passa a ser mais apoiado por dados, né, em tempo real. Mas será que isso serve para toda a fazenda? Então, como convidado aqui hoje, a gente está aqui com o Bruno Oberzutti. Isso. Correto? E a Marilisa Bimac. Falei? Miba. Galera, para quem acompanha e assistiu a gente, a Marilisa foi uma das primeiras participantes do nosso ainda então Conecta Leite, né? Isso. E agora ela retornando aí do lado de lá como entrevistada, né? Com o nosso Conecta Pecuária. Galera, prazerzão, obrigado por ter vindo aí hoje, pra gente trocar pra entender, né? O que é esse colar aí, galera? Como é que funciona? Rafael só deu uma introdução no anterior, mas falei, segura aí, Rafael, pra gente conversar no próximo. Boa tarde, Cleverson, Marilisa, também desde já agradecendo disponibilidade por estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo e também primeira vez participando aqui no podcast. Um tema bem interessante pra gente conversar hoje. Legal, turma. Obrigada pelo convite. Ficamos muito honrados. Em nome da MSD, estou aqui agradecendo, né, pelo convite para estar aqui falando desse tema que está cada vez mais presente. Não adianta querer fugir da tecnologia. Ela vai correr atrás da gente. A pessoa que for resistente a esse tema, acho que ela vai ficar para trás. Então, acho que é muito legal essa iniciativa de vocês e levar para cada vez mais gente temas atualizados e importantes, né, e relevantes para a pecuária. Legal. Marilisa, para começar aí, para quem ainda vê isso como algo distante, né? O que, de fato, um colar monitora no dia a dia da vaca? Eu sempre digo assim que o colar, ele é como se fosse um funcionário a mais na fazenda. Então, hoje, se você pedir para um produtor quais que são os top 10 desafios dele, eu garanto que 100% vai falar que um dos top 3 é mão de obra. É muito difícil conseguir mão de obra qualificada e mão de obra que realmente fique na fazenda. Então, quando a gente tem um colar de monitoramento, a gente tem um funcionário olhando para cada vaca 24 horas por dia. Então, eu acho que já está muito longe de ser uma realidade só de grandes fazendas. Eu acho que está se aproximando cada vez mais do pequeno produtor também. Então, o que esse colar monitora? A gente tem colar e tem brinco, tá? Eu vou estar falando de colar aqui, mas o colar e o brinco, eles medem a mesma coisa. Ele tem um acelerômetro dentro dele, que é uma tecnologia que, a partir do movimento de cabeça da vaca, ele vai entender qual que é o comportamento da vaca naquele minuto. Se ela tá ruminando, se ela tá em momento de ingestão de comida, né? Ou se ela tá em atividade, tipo... interagindo com as colegas de lote, ou se ela tá andando pelo barracão. E aí ele vai gravando um padrão dessa vaca para esses 3 parâmetros. Quando fugir do padrão dela, ele vai dar algum alerta. Seja de cio, seja de saúde. E aí vem uma notificação no celular do produtor. Ó, essa vaca tá no cio. Ou essa vaca ela precisa ser examinada porque ela aparentemente não tá legal. Então, é uma ferramenta, assim, eu diria quase que já tá ficando indispensável. Você comentou do brinco e do colar, pelo movimento. Isso, mas pelo assim, movimento. O pescoço tem um movimento diferente do brinco, não tem? O que diferencia dos dois aí? O algoritmo deles é calibrado, cada um para sua função, né? Mas e aí o brinco tem que ter esse cuidado de colocar num lugar específico da orelha, bem no meio, entre as duas nervuras e no meio da orelha, que é para ele pegar esse movimento específico. Mas aí o algoritmo é calibrado para brinco e para colar. Legal. Porque tem uma diferença mesmo. E o produtor, ele normalmente se surpreende com qual informação, assim, geralmente? Essa daqui é essencial. Nossa, essa aqui Depende muito do desafio, né, Cleverson? A gente tem... quando a gente começa um trabalho numa propriedade, eu costumo sempre perguntar: qual que é teu desafio maior hoje? Eu não tô conseguindo pegar cio de retorno. Então, às vezes o cara vai lá, faz IATF, 100% do rebanho no primeiro serviço, pós-parto. Mas aí o cio de retorno ele não consegue pegar. Ou porque às vezes ele tem muita vaca. A gente tem casos aí de fazenda com 2.000 vacas monitoradas. Como é que vai pegar cio de 50 vacas? Tem dia que tem vaca com 50, 60 vacas no cio, né? Como que os funcionários vão ver isso? Então, é muito difícil ele pegar esse cio de retorno. Às vezes tem cio noturno.
principalmente em época de calor, a vaca não vai ficar pulando durante o dia, né? Ela vai deixar para pular no período da noite, que é mais fresco. E aí o cio noturno também é difícil de pegar. Então, o produtor, às vezes, ele nota assim, nossa, eu tô inseminando muito mais vaca. Às vezes ele tava... E aí, o dinheiro que ele tava perdendo não tava vendo, né? Tava deixando de inseminar tanta vaca porque não tava vendo, porque a correria do dia a dia, porque os funcionários têm que fazer outras coisas, porque as vacas dão cio à noite. E aí, se o desafio for saúde, por exemplo, a gente já percebeu reduções em taxa de descarte, por exemplo. Uma fazenda grande, se você reduzir 2, 3 pontos percentuais de taxa de descarte, isso aí, o dinheiro no final do ano, às vezes paga tudo que ele gastou com todo o investimento dele no monitoramento e ainda sobra, né? Então, depende muito do desafio da fazenda. E tem, assim, a gente acompanha, às vezes, até um próprio produtor que a gente está atendendo em conjunto agora, um desafio dele era a parte reprodutiva, principalmente a parte das novilhas, né? Isso. E na lactação ele está presente dia a dia, ele consegue identificar os animais em cio, ele mesmo faz a inseminação, mas a parte reprodutiva das novilhas, ele comentou com a gente que estava deixando a desejar porque estava perdendo. Não estava conseguindo monitorar, funcionário não conseguia identificar, e principalmente pelo fato de elas ficarem até distantes do freestyle ali, dentro as vacas ficam, né, confinadas. Então isso ele comentou para a gente até... É algo que ele tá vendo já resultado, principalmente nessa parte das novilhas. Né? Isso. Eu diria até, assim, digamos que as categorias mais negligenciadas, assim, né? Porque é natural, é da natureza. Você vai olhar para a categoria que tá te deixando dinheiro no momento. Então, as novilhas, que ainda não estão dando retorno. O gado seco, que na hora que seca, você larga lá num piquete e vai buscar só na hora de trazer para o pré-parto, você não está olhando. Então, são categorias um pouco mais negligenciadas. E o monitoramento, ele traz esses animais mais para perto, para que elas não sejam tão esquecidas, assim, vamos dizer. Então, hoje, a reprodução seria o maior gargalo em questão dos produtores. O motivo para eles salários escolares seria... Você pode dizer que seria a reprodução? Eu diria que... Tem um top 3 aí, ó. Eu acho que, assim, 60% vai... Reprodução. Fonte e vozes da minha cabeça. Ninguém me falou isso aí, tá? Não tem estudo para isso. Mas principalmente pensando nos alertas de cio. Mas a parte de saúde também ajuda muito pensando no diagnóstico precoce, né? Então, o colar ele consegue ver coisas que o olho humano não vê. Ele vê uma redução no tempo de ruminação. Às vezes, antes da vaca diminuir a produção de leite, antes da vaca apresentar uma febre, por exemplo, ela já diminuiu a ruminação. E no olho humano a gente não consegue ver isso. Pode ser o funcionário mais treinado que tiver, muito bom para pegar a vaca doente, ele não consegue pegar a redução de ruminação. E o colar vê isso. Tanto que uma das doenças que ele pega mais antecipado é o deslocamento de abomaso. A gente tem ali artigos publicados até no Journal of Dairy Science, utilizando o nosso sistema... com 3 dias de antecedência, tá pegando deslocamento de abomaso. Então, o que isso te traz de retorno? É claro que é difícil a gente estimar, mas se você tratar uma vaca mais cedo, se você diminuir dias de doença dela, diminuir descarte de leite com antibiótico, enfim, no fim da conta ali, no fim do mês, acho que é um valor considerável. Então, não é... É claro que o cio é importante, mas a parte de saúde também. Legal. Eu tinha uma pergunta aqui, não sei como fazer, o Bruno me ajuda aqui, que pegando essa parte do cio, o colar consegue diferenciar o estresse da agitação e o que diferencia o cio com o estresse e a agitação do animal? O que o colar considera um cio? É quando baixa a ruminação e aumenta a atividade. Então, ele cruza essas informações. Opa, essa vaca baixou a ruminação, aumentou a atividade, pode ser que ela esteja em cio. Vai ter períodos por exemplo, de cio falso. Quando que acontece isso? Por exemplo, quando você seca uma vaca, que você muda ela de lote, muda a rotina dela, você parou de tirar leite dela, ela mudou a dieta, ela fica mais agitada naturalmente. E às vezes o sistema vai lá e vai dar um cio, vai dizer que ela tá em cio, mesmo ela estando seca e já prenha bem tardio. Mas isso é esperado e isso a gente já coloca pro produtor já. E ele já sabe, assim. Momentos de manejo estressantes, às vezes vai dar algum cio falso. Como que a gente diferencia? O nosso sistema, ele é o único do mercado que ele dá índice de cio. Então, o índice de cio, ele vai de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, mais forte é o cio, maior é a chance da vaca emprenhar.
A vaca vai aparecer na lista de cio quando passar de 50. Mas a gente considera que entre 50 e 80 é um cio fraco. Geralmente, esse cio falso, o índice de cio, ele é fraco. Então, pode dar um cio falso, mas aí o cara tem que... Aí você tem que juntar todas as informações, né? Não, o veterinário teve aqui semana passada, palpou essa vaca, reconfirmou ela prenha. Não tem como ser cio. Então, tem várias... É um quebra-cabeça, assim, que você tem que ir juntando. Aproveitando já esse gancho também, foi identificado o cio. O próprio sistema emitiu o alerta, o funcionário vai fazer o manejo ali, inseminação. Tem um período também, uma janela assim de inseminação também, até considerando se for uso de sêmen convencional ou sexado, ele vai dizer também, trazer um alerta ali, qual o momento mais adequado de fazer a inseminação? Quando a vaca entra, ela faz toda aquela movimentação, que geralmente é perceptível, assim, monta uma na outra, se agita. Quando ela começa a reduzir essa atividade, essa agitação, ela vai entrar naquela lista de cio. E aí vai abrir a janela de inseminação. No momento que ela abrir a janela de inseminação, vai ser ainda cedo para ser inseminada. Mas aí ali no sistema ele tem... na janela ela começa amarela, depois ela vai para um período verde, que seria o período ideal para inseminar. E esse período verde ele dura 16 horas. E aí depois uma janela amarela de novo, que daí já está um pouco tarde, já está muito perto de ovular. Então, esse período indicado de inseminação é com relação ao tempo que falta para a ovulação. E aí, quando você trabalha com sêmen sexado, é importante usar essa janela de inseminação, porque o sêmen sexado, como ele já é mais preparado, ele já vem pré-pronto lá do laboratório, você tem que inseminar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais perto da ovulação. Então, lá no sistema, eu vou ter uma janela para sêmen sexado e uma janela para sêmen convencional. As duas janelas vão durar 16 horas. Só que uma é um pouquinho mais perto da ovulação e uma um pouco antecipada. Então, na prática, como que funciona? Eu vou lá, vi a minha lista de vacas em cio. Não é que eu vou largar tudo e inseminar. Eu vou continuar inseminando nos horários que eu costumo inseminar. Então, geralmente nos horários mais frescos do dia. Mas eu consigo me programar. Pela janela de inseminação aqui, eu tô vendo que essa vaca pode ser inseminada no final da tarde de hoje. Ou não, tem que ser hoje ainda cedo, de manhã, porque senão vai ficar muito tarde. Então, essa janela de inseminação traz mais assertividade para o momento da inseminação e, consequentemente, melhora a taxa de concepção. Você está colocando ele fisiologicamente no momento mais adequado para ser inseminado. Muito legal. Puxando um pouquinho agora sobre a saúde preventiva, né? O Rafael também comentou no anterior. Eu não deixei ele falar muito, falei, deixa eu falar e deixar pra Marilisa no próximo. Dos problemas, sim, ele trouxe algumas realidades de alguns produtores em que eles, em vez de prevenir, eles vão com a remediação, né? Isso. O colar também ajuda nessa parte da prevenção de saúde do animal, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que eu falo desde antes de trabalhar com tecnologia, que a prevenção sempre vai sair mais barata do que o tratamento. E então, que eu já falei anteriormente, para algumas doenças o colar consegue antecipar até 3 dias, né? Deslocamento de abomaso. Cetose, ele antecipa 1,6 dias. Então, se você pega antecipadamente, trata antes, muitas vezes você consegue só com tratamento de suporte, então sem utilizar antibiótico, que é uma coisa que se fala muito hoje de utilização racional de antibióticos. Só com tratamento de suporte, às vezes ali um anti-inflamatório, um medicamento para dor, uma soroterapia, você já consegue fazer essa vaca dar uma melhorada e sair daquela lista de saúde. Então, você vai gastar menos, vai usar antibiótico realmente no que precisar e reduz aí descarte de leite, reduz dias de doença, que a gente sabe que é muito importante para assim, na parte, no caixa econômico da fazenda, né? E aí, já puxando um pouquinho dessa ideia da prevenção, a gente veio, em 2024, a MSD lançou os brincos para bezerra, para monitoramento de bezerra. Então, aí para bezerra não usa colar, porque o colar é muito pesado, né? Então, para bezerra, obrigatoriamente é brinco. Para vaca, tanto faz brinco ou colar, para bezerra tem que ser brinco. E para bezerra, a ideia do brinco é muito interessante. Claro que é focado 100% em saúde, ela ainda não tem cio. Mas os dados mostram pra gente que cada dia de doença na vida da bezerra significa 150 litros de leite a menos na primeira lactação. Então, qual que é a ideia? É eu pegar antecipado,
fazer com que essa bezerra melhore mais rápido, não é que você vai extinguir as doenças do bezerreiro. Isso não tem como. Mas você vai trabalhar com uma antecipação, com uma prevenção, reduzir os dias de doença da bezerra para que elas sejam vacas mais produtivas no futuro. No fim das contas, é isso que a gente precisa, né? Aproveitando que você entrou no gancho ali na parte das bezerras também, ele consegue trazer dados sobre o aleitamento delas também, o brinco? O brinco, aí, o que eu falei de algoritmo, a gente ajusta para bezerra em aleitamento. Então, eu vou lá no sistema e eu falo assim, ó, essa bezerra, ela tá em aleitamento. E aí, ele vai dar os alertas de acordo com bezerras em aleitamento. Depois que desaleita, eu vou lá, depois que eu fizer o desaleitamento, eu vou lá, vou avisar o sistema. Depois ela vai virar novilha. Então, você vai avisando o sistema para que ele calibre o algoritmo. Então, para bezerras em aleitamento, ruminação praticamente não conta, né? Porque elas levam alguns dias para começar a ruminar. Para bezerra em aleitamento, o que ele conta? Atividade. Então, o quanto ela se movimenta na baia, se ela está ativa ou não. Voracidade de sucção. Isso é bem interessante. Então, precisa que a bezerra esteja mamando em bico. Isso é bem importante. Bezerra mamando em balde, a gente ainda não consegue monitorar. Por essa questão. Se a bezerra tá indo com vontade para mamar e o tempo que ela tá levando para mamar. Se o sistema perceber que ela demorou um pouquinho mais para mamar, ele fala, ó, essa bezerra talvez tá um pouquinho mais letárgica, a atividade dela baixou um pouquinho, vai lá dar uma olhada, porque pode ser, às vezes, um começo de pneumonia, um começo de diarreia. Então, você pega antecipado. E coisas que o olho humano, de novo, não consegue ver. Na correria, eu tenho 50 bezerras para amamentar. Você vai ver se uma bezerra levou 2, 3 minutos a mais mamando? É muito difícil você pegar, né? A gente tem bezerreiros muito bons, com funcionários muito bem treinados, mas mesmo assim, às vezes, eles são surpreendidos, sabe? Com os alertas. Você fala assim, nossa, mas eu não tinha ideia que essa bezerra estava mal. Aí vai lá ver, primeira coisa, às vezes já tá até com febre, sabe? Então, nessa questão da prevenção, eu acho que é top, assim. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu tô vendo que são vários benefícios, são muitos. Sim. Né? Super interessante, mó legal. Como é que funciona a instalação? Tipo, sei lá, tem um número de animais específico que eu tenho que ter na minha propriedade para mim contratar ou os brincos ou os colar. E se eu contratar? Não tem. Tem sei lá, um número mínimo de 10 animais. Posso? Olha. E eu preciso ter algo a mais, sei lá, porque ele tem emissão de sinal. Tem que ter uma torre, tem que ter uma antena. O que eu preciso ter para que esse sinal chegue, talvez, provavelmente pelo celular, né? Que o produtor recebe ele. O que precisa? Falando de infraestrutura, primeira coisa primordial é uma internet com boa velocidade, assim. Porque o sistema ele é bem dependente da internet. Então, o colar ele vai captar ali as informações do animal, o colar ou o brinco, vai mandar esse sinal para uma antena e a antena vai transmitir para o computador e para o celular. E para enviar e trocar esse sinal precisa da internet. Então, internet de boa velocidade é bem importante. Os animais eles têm que chegar perto da antena. Então, por exemplo, funciona muito bem para animais fechados, né, confinados, porque eles estão sempre ali em volta da antena que a gente vai lá e instala. Para animais semi-confinados, por exemplo, também funciona bem. Porque geralmente eles estão lá no piquete, mas 2 vezes por dia eles vêm para ser ordenhado e para comer. Então, o colar ele vai lá, ele fica armazenando toda a atividade da vaca, mesmo que ela esteja longe da antena. Ele está lá armazenando. Quando ela vem para perto da antena, toda essa informação vai ser descarregada. Então, mas aí essa parte de antena, fio, isso aí é tudo por conta nossa da empresa, né? A gente... No momento que faz a venda, a gente já vê o que vai precisar ali de estrutura de equipamento. E aí, falando de número de animais, aqui na região, hoje, nossa menor fazenda tem 20 e nossa maior fazenda tem 2.000. Então, é tudo muito... Não tem nada muito engessado. E é legal, eu gosto de falar desse produtor de 20 porque tem muito... Eu já escutei muito. Quando eu era técnica da cooperativa, às vezes até eu... Às vezes reproduzia esse discurso assim, porque isso aí é para cliente grande. Não é mais. Esse cliente de 20 colares, por exemplo, a esposa é professora e o marido, acho que ele trabalha, ele faz frete e tal. Eles não ficam em casa durante o dia. Eles tiram leite de manhã, de tarde e durante o dia, quem que vai olhar as vacas? Então, foi um benefício para eles e eu vejo que é assim para muita gente. A gente tem cliente aí falando que pela primeira vez na vida conseguiu tirar férias. Depois que colocou o monitoramento.
Porque daí, cara, tá lá na praia, tá lá olhando no celular o que tá acontecendo com as vacas. Não se preocupa se os funcionários estão olhando, não estão olhando, porque ele consegue controlar ali pelo celular. Então, tá cada vez mais democrático. E tem alguma outra integração que você consiga fazer do colar com outro sistema? Por exemplo, a própria robô da Ordem, alguma coisa assim ou não? Então, a gente tem algumas... Por exemplo, o robô da Lely usa o nosso colar, a nossa tecnologia, mas aí o software é deles, né? Algumas outras marcas de robô, a gente consegue conversar com o software. Não necessariamente de robô, mas, por exemplo, se a pessoa tem uma ordenha da Gaia e tem o Dairy Plug, que é o software da Gaia, a gente consegue integrar. Então, aí a gente faz a integração, o Sense Hub, que é o nosso sistema, vai lá dentro do Dairy Plug, pega as informações e traz para dentro. E é assim com vários softwares. Eu tenho com o Dairy Plug, com o Delpro da Delaval, tenho com o Ideagri, tenho com o BovSync. Não vou lembrar de todos agora, mas são vários que a gente consegue fazer essa integração. E aí a pessoa também não precisa ficar imputando dados em 2 programas diferentes, né? Então, consegue fazer essa junção, que é bem importante. Legal. Aproveitando o gancho de alimentar até as informações, né? Eu acho que isso parte muito também do comprometimento do produtor. E que diariamente, praticamente, qualquer evento que aconteça ali, seja um parto, uma inseminação, um tratamento que ele fez, conseguir registrar. E a partir dali que vai ter a informação realmente, né? Que ele vai ter a ação que vai ser tomada posteriormente a partir do... E tá tudo certo, atualizado os dados. Então, é importante também o comprometimento do produtor, tá diariamente alimentando tudo o que acontece ali, ele registrar. Isso. Então, não deixar até acumular posteriormente, né? Que daí é um... Até porque a gente tem alguns alertas de saúde, eles são DEL-dependentes, que eu falo. Então, assim, para uma vaca recém-parida, o sistema ele vai estar um pouquinho mais sensível. Porque a vaca recém-parida, ela vai oscilar mais a ruminação dela, né? Então, é uma categoria um pouco mais desafiada. A maior parte das doenças a gente tem ali nos primeiros 30 dias pós-parto. Então, se eu vou lá e lanço um parto para a vaca, o sistema vai entender que ela é uma vaca recém-parida e que ele tem que avaliar ela de uma forma diferente. Então, isso que é importante, tá sempre lançando os partos, as inseminações, diagnóstico de gestação, secagem, até para o sistema entender como avaliar a vaca por vaca. Fazendo um gancho, falou em alimentação, vamos puxar, a Marizia puxou a ruminação aqui. Poderia entrar um dos top 3 ali ou não? A ruminação, é que eu sou nutricionista, então eu sou suspeita para falar, né? Mas eu gosto muito dessa parte de ruminação, principalmente quando a gente fala em mudança de dieta, por exemplo. Então, eu tenho alguns relatórios que eu consigo fazer lá de ruminação por lote. Eu consigo acompanhar a ruminação individual vaca a vaca, então... Geralmente eu faço uma coluna com o tempo de ruminação que ela teve nos últimos 7 dias e como que tá a ruminação diária. Se a ruminação diária de hoje tiver menor do que foi a média da semana passada, talvez eu tenha que ficar de olho um pouco mais naquele lote. O que pode ter acontecido? Posso ter mudado a dieta? Posso, e daí existe um tempo, né, de adaptação do lote para a dieta nova. Às vezes eu mudei de silagem, mudei para uma silagem mais seca. E esse período de adaptação ali, ele vai influenciar. Mas eu acho que mais do que isso, assim, ele é muito precioso para o nutricionista, no sentido de que, de novo, eu tô olhando para uma coisa que é impossível de medir sozinho. Então, eu consigo ajustar a minha dieta ali de acordo com o que eu tô vendo no sistema. Não só a dieta, mas manejo em si, né? Então, acontece bastante. Lotes superlotados, que eu tenho animais dominantes chegando primeiro, comendo, escolhendo o que vão comer, e as que estão abaixo na hierarquia, elas vão comer depois um alimento já selecionado, e aí vai acontecer uma oscilação de ruminação dentro daquele lote. Tem isso, às vezes faltou empurrar o trato. Isso aí a gente cansa de ver, né, Bruno? Bruno, no dia a dia, ele sabe. A gente consegue ver, assim, o sistema traz pra gente essa alteração que teve. Só o hábito de encostar o trato aumenta o consumo, ruminação melhora. Então, são manejos que a gente consegue até demonstrar pro produtor e, vamos fazer diferente. Vamos mudar o horário do trato também, isso acaba impactando, né, influenciando, de repente, o horário que é feito o trato. Ali no período mais quente do dia, já as vacas não vão tanto, se a gente consegue antecipar. Daí já puxando um pouco também a questão do estresse, né?
Isso a gente consegue ver, a ruminação também, de certa forma, vai diminuir, né? Os animais já vão consumir menos, a ruminação vai diminuir. Então, são números que a gente consegue demonstrar para o produtor e realmente alterar na prática, né? Um simples manejo, encostar mais vezes os tratos, porque a vaca vai consumir mais. É você sair do achismo, né? Exatamente. Porque, assim, é muito fácil a gente chegar lá e falar pro cara que, tem que mudar. Tá, mas eu quero ver por quê. Por que tem que mudar? Então, você tá levando dados concretos ali. Então, eu acho que ajuda muito pro técnico, pro nutricionista, pro veterinário, pro técnico da qualidade do leite, quem tiver ali dentro da fazenda. Eu acho que... E aí, até puxando a orelha mesmo dos técnicos, porque eu já tive nesse lugar. A ferramenta não tá como um inimigo. Ele não tá ali como um dedo duro. Ele tá como teu maior ajudante. Se você souber usar... Ele melhora demais, assim, os teus resultados, sabe? Ô, Bruno, e como que essa relação, você como técnico com o produtor, ele compartilha com você esses dados? Você solicita para ele? A gente tem acesso compartilhado também, né? Então, a gente sempre conversa, eu tenho acesso tanto no aplicativo como... Esse é do sistema, então eu como produtor consigo adicionar um técnico ao meu sistema ali. Isso. O login é o mesmo. Aí o produtor, ele consegue dar acesso para quem ele quiser, até de funcionário, sim. Então, como a gente não consegue estar presente muitas vezes diariamente na propriedade, a gente sempre vai acompanhando. Igual a Mari comentou, quando é feito um ajuste na dieta, a inclusão do novo volumoso, ou propriamente esses dias quentes que fez nesses últimos meses, a gente via, assim, resultados. O horário que caía o consumo, a ruminação. E isso a gente sempre vai trocando ideia com o produtor, né? Então, sempre trabalhando no melhor ali que a gente pode estar fazendo um ajuste. Por exemplo, o ato de encostar o trato, mudar o horário do fornecimento da dieta. E períodos de tarde, por exemplo, a gente vê bastante diferença, assim, quando está geralmente mais quente, o animal já tá consumindo menos, então fez um trato novo, a gente já vê mudança drástica, assim, no gráfico de ruminação. Então, uma ferramenta que a gente não estando presente diariamente na propriedade, mas sempre em contato com o produtor e analisando também esses resultados, né? A gente vê alguma queda brusca, vou lá pessoalmente ver o que está acontecendo, o que pode ter sido feito. Por exemplo, pode acontecer de um manejo, né? O ato de trocar o funcionário, por exemplo, no dia. Já vai dar diferença. O folguista, né? O famoso folguista. Quando vai o cara da folga no domingo fazer o trato, primeiro que já é domingo, o cara já quer terminar mais rápido. Você consegue ver tudo ali no sistema. Se ele fez exatamente como tinha que ser feito ou se alguma coisa escapou do controle. Fazer rapidinho pra mim. Normal. Exatamente. Então, é uma ferramenta que auxilia bastante a gente e assim, tá sempre em contato com o produtor. Você puxou o estresse térmico aqui também agora, né? Nosso próximo tópico. Inclusive nós aqui, né? Quando é pra ser frio, é frio. Quando é pra ser calor, é calor. Sim. Como os colares ajudam aí nessa questão do calor? Então, um dos movimentos que a vaca faz com a cabeça é no momento que ela tá ofegando, né? Então, se ela tá ofegando, ela tá assim, batendo a cabeça. E aí, eu consigo ver a porcentagem de vacas dentro do lote que estão em ofegação. Como que isso... Por que isso é tão importante? A gente falava sempre que quando 10% das vacas do lote estão em ofegação, a gente já tinha algum prejuízo na concepção, por exemplo, né? Na fertilidade. O professor Chebel, lá dos Estados Unidos, trouxe um dado novo para nós ano passado. Ele fez um compilado de 24 mil inseminações. Então, um N bem, bem importante, assim. E ele viu que esse prejuízo ele começa com 5%. Não era 10%. Era mais grave ainda, era mais sensível ainda. Então, quanto mais vacas eu tiver em ofegação, eu vou ter menos vacas ruminando e comendo. Então, lá no gráfico, a gente consegue ver como esses comportamentos são opostos, né? No momento que sobe a ofegação, a ruminação e a produção de leite baixa. E então, eu consigo saber ali, minuto a minuto, hora a hora, quais são as horas que as vacas sofrem mais estresse térmico no dia. E aí, eu consigo agir em cima disso. Vou, talvez, colocar aspersão. Se eu não tiver, coloco aspersão. Ou se já tem aspersão e ventilação, eu vou ajustar os horários de aspersão. Um momento que a gente vê, assim, que geralmente tem estresse térmico é na sala de espera. Sala de espera, elas estão amontoadas umas na outra, né? Vaca é uma bomba de produzir calor. Elas produzem muito calor. Muitas vezes sem ventilação. Muitas vezes sem ventilação. Às vezes fica no sol, né? A sala de espera no sol ainda. Não tem nenhuma sombra, sem vento. Então, ali são momentos importantes e delicados, assim, que muitas vezes a pessoa só vai ver que as vacas estão sofrendo mesmo só depois do monitoramento. E aí, daí ali, ele vai tomar as decisões dele, né? Vai botar, às vezes, bota um sombrite que seja na sala de espera, já ajuda.
vai ajustar a ventilação, a aspersão. Então, é fundamental essa parte do estresse térmico. E pensando na vida do técnico, muitas vezes, né, quando a gente é nutricionista, a gente ouve, baixou o leite, culpa da tua dieta. Então, serve como uma ferramenta também, não é para se defender, mas no sentido de que, tem outros fatores influenciando nessa queda do leite também. E mesma coisa para reprodução. Baixou a minha concepção. Janeiro, fevereiro e março é os meses que o veterinário mais escuta. Vamos mudar esse protocolo, né? Não tá dando certo, não tá funcionando. Mas às vezes é aquele detalhe ali do estresse térmico que pode estar influenciando. Não esperar a vaca entrar em estresse, por exemplo, para ligar a ventilação, a Exatamente. do freestyle, do ambiente que elas estão, né? Então, isso ajuda e a gente mudar o manejo, né? Realmente demonstrando para o produtor ali. Acho que o produtor gosta de ver muito números, né? Então, é uma ferramenta que auxilia nessa tomada de decisão. Vamos mudar o manejo, porque tá o horário e já começa o animal ter um grau de estresse, né? Então, por que esperar aumentar esse grau de estresse? Vamos antecipar isso, evitar que o animal entre em estresse, desde que leve. Isso já vai impactar no resultado. E lá para frente, produção e reprodução, sem dúvida nenhuma. Legal, vocês estão falando, eu consigo... Tô imaginando aqui. Eu perguntei da integração lá com o sistema e tudo mais. Fica a dica, quem sabe. Outras empresas aí. Eu conseguiria, então, por exemplo, integrar o colar num sistema que fosse tipo, online, né? Na hora. Que ligasse no ventilador, de repente, tipo, aumentasse a velocidade dele? Acho que hoje... Eu consegui identificar lá. É o calor, vou aumentar a aspersão aqui e já... O próprio colar mandar pro sistema de refrigeração, coisa assim. Hoje eu acredito que ainda não existe, tá, Cleverson? Mas com certeza é uma ideia. Mas pode fazer com que o produtor mude a programação lá e ligue antes, sabe? Então, muitos conseguem fazer um cronograma de, por exemplo, tal temperatura, tem que ligar a aspersão e ventilação. Então, você consegue antecipar isso. Às vezes, eu tava lá para programar quando chegar em 19 graus. Exato. Mas aí ele percebe que nos 19 graus já tem bastante vaca ofegando. Então, baixa para 18, para 17. Então, é mais nesse sentido, assim, por enquanto. Mas não deixa de ser uma ideia. Outra curiosidade minha aí. As vacas, elas possuem um padrão? O padrão de uma é igual para todas? Como que o escolar vai identificar o padrão da vaca? As vacas varia muito, varia de fazenda para fazenda e dentro da própria fazenda varia de vaca para vaca, de lote para lote, de acordo com a dieta, de acordo com a idade dos animais. Então, o que é muito legal ressaltar, assim? O alerta, ele é com relação à própria vaca. Não é com relação à média mundial, nem à média da fazenda. Não. É com relação à própria vaca. Então, eu tenho que aquela vaca lá, ela ruminou nos últimos 10 dias, média de 550 minutos. Esperado para uma vaca saudável. E aí, de ontem para hoje, foi baixando para 450, para 400. Daí, ela tá fora desse padrão. Mas, às vezes, para uma vaca menor, uma vaca Jersey, uma vaca que produz menos, que come menos, 400 é o normal. Então, é legal a gente falar disso, né? Que é com relação à própria vaca, assim. E lá atrás, quando ele vai implementar o colar de monitoramento, ele tem um tempo também para fazer essa leitura, digamos assim, dos animais, né? Isso. Aí sim ele vai começar a dar um resultado a partir dele entender como que é o comportamento daqueles animais. Acho que isso quando a gente faz a instalação, ou sempre que tiver uma troca de colar, então, por exemplo, eu tinha lá uma vaca, a vaca estava seca, estava sem colar, eu coloquei o colar nela no pré-parto. Sempre que você colocar esse colar, vai precisar de pelo menos uns 7 dias, que é para o sistema entender qual que é o padrão dessa vaca. Para quando ela sair do padrão, ele dá o alerta. Então, até falando assim, se eu tivesse que priorizar uma categoria para ser monitorada, né? Vamos falar assim, vaca de pós-parto. Ela tem que estar monitorada já no momento do parto, porque é o período mais desafiador ali, os primeiros 3 a 5 dias. O período que pode dar deslocamento de hemomase, hipocalcemia. Então, ela já tem que estar com o sistema bem calibrado ali no momento do parto. Então, se tiver que fazer uma priorização, eu falaria para colocar, sei lá, na entrada do pré-parto. E aí fica ali os 21 dias do pré-parto, já sendo bem monitorada. E daí, no momento do parto, ela tá a pleno funcionamento. E se ela começou com bezerra, lá com um brinco também, ela pode permanecer com o brinco ali, desde chegar lá em vaca. Fica para sempre, pode ficar para sempre. O histórico dela ali. Fica o histórico dela também no sistema. E isso é muito legal também. Hoje em dia, a gente... Assim, quando eu era técnica, também sempre foi uma briga de pedir pro produtor anotar as coisas, né?
Muitas vezes na correria, você não consegue marcar ali tudo que precisa. O sistema, ele vai te dar tudo que você lançar na ficha da vaca vai ficar lá guardado para sempre. Fica numa nuvem armazenado. Então, mesmo que estrague o computador, o celular, você não vai perder aquelas informações. Então, você consegue ter um histórico de toda a vida da vaca. A gente tem ali vacas de 4, 5 anos, desde o momento que ela nasceu, tudo que aconteceu ao longo da vida dela. E você consegue fazer as comparações até para os técnicos, isso é muito importante, né? Por que às vezes essa vaca não dá todo aquele leite esperado? Olha quantas vezes ela ficou doente quando era bezerra, sabe? Então, é bem legal, assim, para ter um histórico dos animais. Uhum. E é legal também que ele traz pra gente diferentes relatórios, né? Então, a gente não entende como uma ferramenta de gestão, realmente, do plantel como um todo. A gente consegue ver os lotes dos animais. Quando tem alguma alteração, a gente consegue também estar acompanhando, né, a movimentação que é feita ali no sistema. Uhum. E ele traz diversos relatórios, né? Desde a parte gráfica, vamos dizer assim, que traz pra gente ruminação, consumo, estresse, no caso. Como também outros, assim, animais a serem inseminados, animais a parir. Então, acho que o produtor, ele consegue até personalizar os relatórios que ele deseja estar monitorando, né? Então, uma baita ferramenta ali de gestão e ajuda muito a gente também tá sendo assertivo ali em resultados e facilita o produtor posteriormente. Por exemplo, vai fazer um diagnóstico de gestação, ele já tem aquela relação... Tem a lista pronta das vacas que precisam passar pelo veterinário, né? Veterinário, então... O colar não é um custo, ele é uma ferramenta de lucro. Com certeza. Quando bem usada, né? Quando bem usada. E o que eu chamo de bem usada? Primeiro, tá alimentando as informações. A gente já deixou bem claro que é bem importante. Mas ter alguém olhando. Parece óbvio, mas óbvio às vezes precisa ser dito, né? O colar sozinho, ele não vai fazer milagre. Então, ele precisa ter alguém olhando... E assim, se for, por exemplo, só o gerente tá olhando, mas então esse gerente ele tem que designar as tarefas dentro da fazenda. Tem muito produtor que não gosta de dar acesso a algum aplicativo de celular pro funcionário, mas então alguém tem que estar direcionando. A vaca tal, tal e tal tem que ser inseminada hoje até tal hora. As vaca tal, tal e tal tem que dar uma examinada porque talvez não esteja legal. E aí, então, tem que fazer essa gestão também. E utilizar... E aí, entra o meu papel... Hoje, minha função dentro da MSD, eu sou Customer Success. Então, é sucesso do cliente. Qual que é meu papel? Não só resolver os BOzinhos de tecnologia, que às vezes pode parar de funcionar, né? Mas fazer a pessoa usar da melhor forma. Explorar todo o potencial, porque o potencial é grande. Inclusive, nessa parte dos relatórios aí, a gente consegue fazer relatório de tudo que é jeito. E assim, mostrar o valor, realmente, da ferramenta, né? Mostrar o valor, quando bem usado, o que melhora de indicador, o que melhora de retorno financeiro. Então, essa é a minha função no campo hoje. E além disso, né, ele não precisa... Na verdade, ele vai ter informação, mas tem que ter uma ação posteriormente também, né? Isso. Não ficar só observando ali, assim. Isso. Vai ajudar na tomada de decisão, o que ele precisa fazer, ou quem vai fazer, né? Realmente, ele colocar em prática ali o que o colar, como né, tá alertando ali. Seja na saúde, parte reprodutiva, na nutrição, né? Enfim, tem que ter uma ação posteriormente. Isso aí. Legal. Se ele fazer um ponto de corte ali... Eu acho que a gente já passou por todos os temas aqui. Tinha que falar... Teve um que a gente iniciou no começo? Retorno financeiro. Quer puxar? Então você puxa essa aí, porque eu já tirei dos meus... Tem quanto tempo que nós temos ainda? Bom, já estamos 40 minutos, hein? Nossa. Passou rápido. Eu não queria estender tanto, assim, pra não ficar um negócio ruim pra quem tá... Então, pode falar um pouquinho sobre o investimento, o valor e qual que você vê, assim... Então, só retorne aí. Não, deixa eu só... um pouquinho mais forte pra ele fazer o corte. Viu? Não pergunte preço. Não? Só fale de retorno... O retorno em qual... Por exemplo, você vê mais retorno na parte reprodutiva? Algo assim? Isso. Pode ir. E assim, analisando, for fazer um investimento no colar, né? Digamos assim, qual área tem mais retorno ali? Qual índice? Você acha que é a parte reprodutiva, saúde, na nutrição? Qual que seria, você elencaria como o principal? Eu não sei qual que é o principal. É que tem algumas áreas que é mais fácil a gente calcular o retorno, né? Então, por exemplo, na reprodução. Quando a gente fala de dias em aberto, tem uma pesquisa da Universidade do Kentucky, eles
colocaram vários inputs para chegar num valor de quanto seria o custo do dia em aberto nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos é $6,70, se eu não me engano, por vaca por dia. Cada dia a mais em aberto custaria $6. Então, fazendo uma conversão aí para nós, seriam uns R$35 por vaca por dia. Então, se eu reduzo 10 dias em aberto, eu vou ter R$350 de lucro. E se eu tenho 100 vacas, isso vai para R$35 mil por ano. Então, é mais fácil a gente fazer essa conta. Então, eu faço muito isso no dia a dia, assim, né? Então, até com um cliente de Arapoti, que a gente instalou no ano passado, instalei em agosto e em março do ano passado a gente já viu que reduziu 14 dias em aberto, só nesse período. Só de estar inseminando mais vacas, as vacas estão empreendendo mais cedo. Então, eu fiz a conta lá para ele que só esses 14 dias já pagou 1 ano de investimento do colar. Então, a gente pode fazer a conta em cima disso, a gente pode fazer a conta em cima de redução de DEL, por exemplo, que para cada dia acima de 170 dias de DEL, cai 70 ml de leite. E aí você faz a conta ali, você tem 20 dias a mais, vezes 70 ml de leite, isso vai dar tantos litros de leite, vezes o custo do litro de leite hoje, é o teu prejuízo por estar com o DEL mais alto. E, ao contrário, daí se você reduzir o DEL com o uso da ferramenta, né? Então, eu consigo monetizar esse retorno melhor, assim, mais palpável nos indicadores de reprodução. Mas nos indicadores de saúde também, com certeza, vai ter... É que daí vai variar muito de fazenda para fazenda, de como que era o protocolo antes, como que ficou depois. Dias de bezerra doente, como eu comentei antes, né? Então, é muito mais variável, mais difícil de medir. Bom, legal, gente. Bom, o que a gente consegue tirar daqui, Bruno? Que tecnologia não substitui pessoas, né? Mas as pessoas com tecnologia tomam as decisões melhores, é isso? Sem dúvida nenhuma. A tecnologia é uma aliada, né? Sem dúvida. Sabendo usá-la, o produtor tem muita vantagem, muito retorno e é o que a gente espera, né? A gente vê ainda propriedades que, como a Mari comentou, diferentes faixas de produções e tecnologias que tem hoje adotada, né? Mas a gente espera que cada vez mais diferentes propriedades alcancem e vão melhorem cada vez mais a atividade. Né? Galera, bom, o tempinho chegou ao final aí. Quero agradecer Marilisa, Bruno. Obrigado por essa aula aí. Saber um pouquinho mais sobre os colares, né? Quero deixar com vocês também, te mandar um abraço pro pessoal aí. E Marilisa também. Se eu quiser colocar um colar, como é que eu faço? Como é que eu te procuro? Onde eu te acho? Você pode entrar em contato com a equipe da MSD, a equipe local. Eu sei que vai ter gente do Brasil inteiro assistindo, então eu não vou falar do meu nome, nem do nome do pessoal aqui da região. Mas a equipe da MSD é muito presente nos 26 estados do Brasil aí. Então, quem estiver escutando, com certeza conhece alguém da MSD. Então, entre em contato com a equipe da MSD para fazer um orçamento aí, para olhar, ver se é viável, né? O quanto que isso poderia ajudar no dia a dia mesmo, na prática da fazenda. Isso aí. Bruno? Então, na parte nós da assistência também estamos disponíveis, né? E é interessante a gente acompanha algumas propriedades que fazem o monitoramento, então realmente a gente vê diferença, né? Melhora em produção, reprodução. A gente aprende também, cada dia mais, assim, facilita muito o nosso dia a dia como técnico, principalmente na parte da nutrição, né? Então, nós técnicos aí também estamos à disposição. Show de bola. Galera, abração. Até o próximo episódio.